amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu
paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre
Muito boa noite aos nossos. Agora sim. Muito boa noite aos nossos ouvintes da TV Macário, os web ouvintes, né? É um prazer mais uma vez que vos fala. É o pastor Fábio aqui para a gente começar mais um programa Seja Bíblico pela TV Macário. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você compartilhe esse programa com o maior número de pessoas possíveis para que a palavra de Deus possa chegar no maior número de lares, maior número de famílias, maior número de pessoas, de amigos, vizinhos, quem você puder, para estar propagando a palavra de Deus. Sempre é bom a gente compartilhar com as pessoas aquilo que é bom. Então, ouvir a palavra de Deus sempre é algo bom para as nossas vidas. Então, compartilhe, que Deus te abençoe. Vamos dar início orando, pedindo a orientação de Deus para mais um programa Seja Bíblico aqui dos estúdios da TV Macário. Vamos orar. Senhor Deus gracioso, sabemos que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. Nessa noite, mais uma vez, estamos aqui para divulgar a Tua palavra, para pregar o Evangelho. Pedimos que o Senhor, Deus, abençoe esse momento, que essa palavra possa chegar nos corações que precisam ouvi-la, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa, através da Tua Santa Escritura, mover o Espírito Santo para que as pessoas possam ser transformadas, para que elas possam ser, de fato, encorajadas pela Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço no poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, o texto de hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10, que diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola das 10 dracmas, queridos ouvintes, ela não é uma parábola isolada, ela faz parte de um conjunto de parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que ela tenta ilustrar o amor que Deus tem pelos pecadores. Em todas as 3 parábolas, na parábola da ovelha perdida, na parábola do filho pródigo que se perdeu e voltou para a casa do pai, e na parábola da dracma perdida, a qual nós vamos se deter hoje, nós encontramos aqui Deus procurando aquele que estava perdido, achando aquele que estava perdido, e ao encontrar aquele que estava perdido, ele se alegra pela recuperação daquele que ele tinha perdido. Nós vamos voltar nossa atenção hoje para essa parábola da dracma, extrair dela algumas lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no texto que algo de valor foi perdido dentro de casa. Dentro de casa. Ela perdeu, essa mulher, a dona das dracmas, essas dracmas eram moedas, ela perdeu uma delas. Segundo alguns estudos que eu fiz, as dracmas eram moedas que eram recebidas assim que a pessoa se casava. O casamento judeu, em vez de aliança, a mulher recebia 10 moedas. Então, perder uma dracma era equivalente a como se perder a sua aliança de casamento. E ela perdeu isso, que era muito precioso, dentro de casa. E eu queria dizer nessa noite, já abrindo, que muitas vezes nós perdemos muitas coisas debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa. Muitas vezes nós perdemos coisas de valores, coisas preciosas. Mas mais preciosas que as coisas materiais são as pessoas, são os relacionamentos. Por descuidos, muitos de nós perdemos verdadeiros tesouros dentro da nossa própria casa. Nós perdemos muitas vezes a comunicação, nós perdemos aquela comunhão gostosa com a nossa família, com nossos familiares. Nós perdemos o puro amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. Nessa noite, será o que você perdeu dentro da sua própria casa? E o amor, queridos, às vezes que nós perdemos dentro do nosso próprio lar, ele demanda tempo. Para você amar, demanda tempo, demanda cuidado, demanda uma atenção personalizada. Nós podemos amar os nossos quando o nosso tempo é gasto com eles de uma forma de qualidade.
Quando nós gastamos tempo com coisas de forma desordenada, não resta tempo para a nossa família. Para nós termos uma família sólida, é preciso gastar tempo personalizado, dinheiro, planejamento, se programar para sair com a família, para ter momentos especiais para que fiquem marcados na memória do casal, na memória dos filhos, para que quando eles cresçam, eles tenham o desejo de voltar para a casa do pai, para a casa da mãe, de ter um almoço com a mãe. Então, muitos de nós precisamos sim ser intencionais, amar de verdade os nossos filhos. É preciso também ter tempo para conversar com a esposa, ter tempo não para quando dá 11 horas da noite, 12 horas, que você já tem que levantar cedo no outro dia. É preciso tirar um tempo para investir na esposa, para a esposa investir na vida do marido, para que a mulher cuide do marido, para que não seja preciso. É preciso também gastar dinheiro muitas vezes, né? A gente gasta dinheiro com tanta coisa, mas às vezes não gasta dinheiro com o nosso cônjuge. Não leva para almoçar, não leva para jantar, não leva para dar um passeio. E o amor ele acaba se perdendo ali mesmo, dentro de casa, dentro dos lares. E é preciso a gente gastar, é preciso colocar a mão no bolso, né? Porque se a gente não colocar a mão no bolso para gastar com o nosso casamento, com a nossa família, muitas vezes nós vamos ter que colocar a mão no bolso para gastar com o divórcio, que eu creio que nós não desejamos chegar a esse ponto. Em segundo lugar, essa mulher, ela não se conformou com a perda. A mulher ela poderia ter se conformado, né, ter perdido uma moeda, ela tinha, afinal ficou 9 moedas, eram 10, ela ficou com 9. Então, ela poderia dizer, não, vou guardar as 9, perdi uma, mas já tenho 9. Ela não se conformou. Ela não aceitou essa derrota, essa perda na vida dela, de forma passiva. Ela não desistiu até recuperar aquela moeda que foi perdida. E muitas vezes nós somos descuidados em guardar os nossos tesouros. Muitas vezes nós somos descuidados. E quando nós perdemos algumas coisas, nós somos vagarosos e até muitas vezes desanimados para procurar aquilo que nós perdemos. Nós nos conformamos com a situação, nós nos conformamos facilmente com a derrota, como foi com muitos personagens da Bíblia, como o sacerdote Eli. Ele tinha perdido os seus filhos andavam desviados da casa de Deus, andavam fazendo tudo de errado. Israel estava indo de mal a pior, o Senhor tinha deixado Israel e ele se conformou. Ele não clamou a Deus por um avivamento, não se arrependeu, não tomou uma atitude diferente. Muitas vezes nós também preferimos desistir do nosso casamento, dos relacionamentos. Às vezes é um desentendimento com um amigo, um colega de trabalho, alguém que outrora foi precioso para cada um de nós, mas nós achamos que o caminho que foi percorrido depois do rompimento, da ruptura, do relacionamento, chegou longe demais. Mas nós, muitas vezes, não temos a atitude dessa mulher, de não olhar para as dificuldades e seguir em frente até achar aquilo que se perdeu, até recuperar aquilo que foi perdido. É verdade que muitas vezes o caminho que nós percorremos, por ser longo demais depois do problema, ele vai ser difícil de ser contornado, de ser trilhado de volta. Contudo, nós não podemos nos dar por vencido, não podemos jogar a toalha, não podemos beijar a luna, mesmo no momento crítico. Nós não podemos fazer isso. Você ser uma pessoa que joga a toalha, que beija a lona, que se dá por derrotado, você não está tendo uma atitude cristã. Nós temos exemplos claros na Bíblia Sagrada de servos e servas de Deus que mesmo em meus momentos mais difíceis da sua vida, eles não jogaram a toalha, eles não se deram por vencido, eles não desistiram. Nós temos Abraão, que mesmo sendo provado, Deus pedindo o seu próprio filho, Abraão não hesitou, mesmo com a dor no coração, Abraão foi lá e provou que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. Ele não voltou atrás. Nós temos Ana na Bíblia, em 1 Samuel, onde Ana muitas vezes foi humilhada pela sua companheira, porque poderia dar filhos para o seu marido, e Ana não podia. Naquela época, a poligamia era permitida, entre aspas,
porque filhos era muito importante para preservar a descendência de uma família. E muitas vezes Deus permitia, Deus tolerava. E nós vemos ali Eucana, ele tinha duas mulheres, uma era Penina e a outra era Ana. Penina, ela tinha filhos, e ter filhos naquela época era muito diferente de hoje. Hoje os casais não querem mais ter filhos. Naquela época, ter filho era considerado uma grande bênção, porque os filhos iam ajudar os pais no trabalho com a agricultura, os filhos iam suscitar descendência para a família, os filhos iam garantir um futuro melhor ali. Então, ter um filho era algo precioso, e as mulheres que não tinham filhos, elas não eram bem vistas pela sociedade. Então, as mulheres queriam muito dar filho aos seus maridos. E Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E muitas vezes acontecia uma festa anual que as pessoas subiam até Jerusalém para adorar a Deus, fazer sacrifícios, estar ali com suas famílias, seus filhos, e comerem daqueles sacrifícios. Mas quando Ana chegava nesse momento, nessa época, uma das épocas mais tristes para ela, porque ela não tinha filhos, e os filhos que ela via comer o sacrifício eram os filhos da sua competidora, digamos assim. Ela zombava de Ana, humilhava a Ana porque ela não poderia ter filhos, e Ana ficava triste, ficava no estado praticamente depressivo. Muitas vezes nós passamos por situações assim, que nós olhamos para a nossa própria vida, nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a situação em si, e nós ficamos sem ação e achamos que nós não podemos fazer nada. E nós podemos sim chegar diante de Deus e clamar a Ele, e não desistir, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que opera maravilhas. Nós não podemos tirar a sobrenaturalidade de um Deus que é todo-poderoso. Esses dias vi muita ação de Deus aqui mesmo na nossa cidade, Deus fazendo coisas, respondendo orações de forma extraordinária. Nosso Deus está vivo, e muito vivo sim. E nessa noite, se você diz, não, pastor, eu não tenho mais esperança, fique você sabendo que há esperança para aquele que crê. Há esperança para aquele que entrega a sua vida para Cristo, para aquele que confia e clama por uma resposta de Deus. Existe sim saída e solução. Então, Ana, mesmo assim, ela não desiste, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo frustrada, todo mês no seu período menstrual, esperando que ela estivesse grávida, não estava. Até que em um momento ela foi até orar no templo, e ela estava num estado tão crítico da vida dela, que ela só conseguia abrir a boca e as palavras não saíam. Quando o sacerdote responsável por aquele local religioso chega diante de Ana, ele vê a situação dela abrindo a boca sem sair palavras, e ele diz, mulher, por que você está bêbada uma hora dessa do dia? E ela olha para ele e diz, eu não estou bêbada, é que a minha alma está angustiada, porque eu não consigo ter filhos, eu sou estéril. E ela explicou a situação para Eli, que ela estava sofrendo, e ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Ana saiu dali crendo, e um ano depois, quando se repetiu aquela festa, nós vemos ali que Ana engravidou e teve Samuel, e ela fez um voto ao Senhor, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ele todos os dias da vida dele ao Senhor. E ela cumpriu o voto dela, e Deus não só deu um filho para ela, como deu um filho muito precioso, chamado Samuel, que foi um dos maiores profetas de toda a Bíblia Sagrada. Um homem que foi um juiz, que foi um profeta, que foi um homem que consagrou Davi, que Deus mandou consagrar Davi a rei, separar Davi a rei. Samuel foi um grande homem de Deus. Então, fica aí a prova de que nós não podemos desistir, mesmo em meio às maiores aflições que nós enfrentamos na nossa vida. Nós podemos elevar os nossos olhos ao céu e saber que tem um Deus nos céus que vive e reina e está pronto para ouvir a oração daqueles que se achegam a Ele com humildade, com o coração quebrantado. Nós vemos que Ana não desistiu, nós vemos que Abraão não desistiu, Moisés não desistiu de guiar mais de 1,5 milhão de pessoas em meio ao deserto, de libertar o povo do Egito e lidar com aquele povo até que ele entrasse na terra de Canaã. Você imagine, muitos de nós que talvez tenham algum cargo de liderança,
Até mesmo ser um pai de família, já é um cargo, já é uma responsabilidade. Nós achamos difícil ter que lidar com pessoas, com nossos próprios filhos. Se você é alguma espécie de supervisor, tem pessoas aos seus cuidados, você sabe que é difícil ser líder. Isso exige muito psicologicamente, exige muito fisicamente, exige muito mentalmente das pessoas. E Moisés tinha que lidar com nada mais, nada menos que 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas ali, resolver os problemas, ele julgava as causas. Chegou o momento que Deus disse: está aí, Moisés, o teu povo. E Moisés não desistiu. Disse: Deus, se o Senhor desistir do povo, pega o meu nome e risca do livro da vida, eu quero é morrer. Moisés coloca a sua própria vida em xeque, e Deus vê o tamanho da fé daquele homem, o tamanho do amor que ele tinha por aquelas pessoas, e Deus continuou ali com aquele povo. Então Moisés não desistiu. Nós vemos Daniel, um homem exemplar na Bíblia, mesmo em meio aos momentos mais críticos, ele não desistiu. Quando foi baixado um decreto dizendo que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus a não ser a os deuses da Babilônia, Nabucodonosor ali. E nós vemos que Daniel era fiel a Deus, e mesmo em meio a um momento de dificuldade, ele disse: eu vou falar com meu Deus, eu vou orar ao meu Deus, porque quem me dá tudo, quem me colocou nessa posição, quem executa todas as coisas por mim é Deus. E Daniel, com fé, orou, recebeu o juízo do rei da Babilônia, mas não se prostrou. Foi lançado na cova dos leões, os leões tiveram que jejuar, não comeram a carne de Daniel, não mataram Daniel, porque eles perceberam que quem estava ali com Daniel não era qualquer um, era o próprio Deus. Então, nós temos exemplos suficientes. Nós temos o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo para os gentios, um homem escolhido por Deus para evangelizar as demais nações da sua época, o mundo conhecido da época. E Paulo, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo chicotado, mesmo sendo zombado, mesmo passando fome, naufrágios, sofrendo todo tipo de coisa que você possa imaginar, Paulo, ele não desiste de pregar o evangelho. E Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia o Deus que ele servia, e Paulo terminou sua vida evangelizando, cumprindo a missão que Deus lhe disse, mesmo em meio às situações mais adversas. Nós temos o sumo exemplo de todos, o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se humilhou, encarnou e tomou a forma humana. E nos momentos de dificuldade, Jesus não abriu mão da sua missão. Jesus, mesmo enfrentando chicotadas, mesmo enfrentando os religiosos da época, mesmo enfrentando a incredulidade do povo, enfrentando a traição de Judas, enfrentando o abandono dos demais apóstolos e, por fim, enfrentando a cruz e a pior de todas as coisas, os nossos pecados e a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o próprio Cristo, ele não desistiu. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, querido ouvinte, se você é um cristão, você tem um legado de homens e mulheres fiéis a Deus que não desistiram e colocaram a sua fé em Deus e não focaram no problema, mas crendo que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É muito fácil você louvar a Deus quando todas as coisas estão bem. É muito fácil você querer servir a Deus quando tudo vai bem na sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus disse que nunca Deus disse que as coisas iam ser fáceis, mas Ele disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Em terceiro lugar, o que eu posso ver nesse texto é que a mulher ela tomou uma atitude. Ela acendeu uma candeia para procurar aquilo que se havia perdido. Nas casas da Palestina naquela época não possuíam janelas, e os locais, mesmo de dia, eram escuros. E para você procurar alguma coisa em ambientes que eram escuros e ensombrados, que nem era ali por não ter janela, era preciso você acender uma candeia, que era uma espécie de lamparina para os nossos dias hoje. Se nós queremos reencontrar aquilo que foi perdido dentro da nossa própria casa, nós precisamos da mesma forma acender uma candeia, acender uma lâmpada, que essa lâmpada nós podemos simbolizar que é a palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso mesmo, nós precisamos iluminar nossa mente, nosso coração e os relacionamentos que nós temos uns com os outros
pela luz da palavra de Deus, se de fato nós queremos encontrar aquilo que foi perdido dentro das nossas casas. Nós não podemos ser guiados pelo nosso próprio coração. Sem essa lâmpada para os nossos pés, nós vamos ficar mais perdidos do que um cego no meio de um tiroteio. Nós precisamos urgentemente nos voltar para as Escrituras Sagradas, porque dela é que nós temos o nosso caminho iluminado para que nós possamos saber onde é que nós estamos pisando e não fazer nenhuma besteira e não sofrer nenhum acidente. Ela que ajuda, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que ajuda nós vermos os nossos próprios erros, que ajuda a enxergar quem nós somos. É ela que nos chama a perdoar as maiores ofensas que são feitas contra nós. Qual é a motivação que você tem para perdoar alguém? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, olha para Jesus Cristo, olha para tudo que ele sofreu na mão dos pecadores, por causa de você, você tem uma motivação infinita para perdoar as pessoas. Então, sem a Bíblia, você não tem visão do reino. Você é uma pessoa que fica tateando, tentando ver se acerta ali no bambo, que nem diz o outro, na doida. Mas quando você tem a Bíblia Sagrada, você sabe o que você deve fazer, você sabe para onde você deve caminhar, porque ela te dá a direção. Ela discerne os seus pensamentos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, em Hebreus 4,12, é uma espada afiada de 2 gumes que penetra juntas e medulas e vai no mais íntimo do nosso próprio coração. Ela que dá visão, que nos dá propósito. E sem essa visão, sem esse propósito, sem essa lâmpada, nós não vamos encontrar aquilo que foi perdido. Não vamos. Nós não vamos ter a visão correta. Ela dá a visão, ela ilumina do que deve ser uma família, do que é o papel do homem, do que é o papel da mulher, do que é o papel do filho, de como uma sociedade deve ser organizada, de como ela deve agir. Se nós não temos a Bíblia, nós andamos no escuro como cegos tateando no meio das coisas. Nós temos uma visão distorcida. Em quarto lugar, querido ouvinte, nós vemos que essa mulher, ela não se conformou, ela perdeu, mas ela se levantou, e nós vemos que ela saiu para procurar aquilo que se havia perdido. A Bíblia diz que ela se levantou para procurar. Provavelmente aquela mulher se levantou para varrer a sua casa. A mulher, ela teve coragem de mexer e remexer em tudo, tirar coisa do lugar. Ela teve iniciativa e teve esforço. Ela enfrentou o desconforto da desinstalação. Você sabe que é passar por uma reforma dentro de casa. Você sabe que é ter que tirar aquele guarda-roupa velho, cheio de mofo, aquele sofá, para você procurar uma chave que perdeu, uma coisa importante. Então ela levantou a poeira e varreu cada canto da sua casa, à procura do seu tesouro perdido. Se nós queremos a restituição dos tesouros que foram perdidos na nossa vida, dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, ou em qualquer outra área da nossa vida, nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ter medo de mexer com algumas coisas que nós sabemos que vai gerar um certo incômodo, mas elas precisam ser mexidas. Existem muitas coisas que nós se conformamos e elas estão enraizadas no nosso próprio coração. É isso mesmo, querido ouvinte. Aquele pecado, aquela coisa que você sabe que quando você faz, causa um caos na sua vida, isso que está enraizando, que está te fazendo dar passos para trás, é isso que você tem que limpar, é isso que tem que vir à tona e você tem que tratar com isso. Você sabe, quando você está procurando alguma coisa, isso vai revelar muitas coisas, vai revelar sujeira, vai revelar coisas que precisam ser mudadas de lugar, vai revelar algumas coisas que, quem sabe, precisam ser jogadas fora. E há muitos indivíduos que desistem de procurar o que se perdeu na sua vida, em seu casamento, em sua família, e preferem continuar com justificativas para as perdas, em vez de investir tempo buscando, de fato, aquele que se perdeu. Queridos, nós não podemos desistir, nós não podemos baixar a cabeça, pois, por mais que exista um desconforto da busca, nós não podemos nos privar da alegria do encontro.
Você achar coisa, em quinto lugar, vai trazer alegria. Você ter de volta a sua família estruturada, você ter de volta um casamento mais sólido, você ter de volta a sua vida espiritual que um dia você teve junto a Deus, junto ao povo de Deus, servindo ao Senhor, sendo bênção para os outros e os outros sendo bênção para você, é algo que Deus está te chamando a ser. Um marido, uma esposa, um pai, um filho. É isso que Deus está te chamando, a ter essa alegria de volta, como aconteceu com essa mulher. Ela poderia ter se conformado, mas ela ia ficar aquele negócio na mente. Bem que eu poderia ter procurado a 10ª moeda. Tem as 9 aqui, mas está faltando uma. Está faltando alguma coisa na sua vida, querido ouvinte. Então, busque, bata, ore, peça a Deus que Ele é poderoso para mudar qualquer situação na sua vida. E quando Deus te abençoar, quando essa área da sua vida for mudada, faça como essa mulher da parábola. Vá publicamente, conte para os outros que Deus fez por você. A Bíblia também fala, nesse versículo, que existe, de igual modo como essa mulher se alegrou por ter encontrado aquele que se havia perdido. Ela diz que também há alegria no céu por um pecador que se arrepende diante de Deus. A festa no céu, quando um pecador, quando uma pessoa que está perdida na vida, que não ainda teve encontro com Jesus Cristo, quando ela se encontra com Jesus, quando ela se rende. Sabe o que é se render? Imagina que 2 exércitos estão brigando e um sabe que não vai ganhar, então ele levanta a bandeira, aquela bandeirinha branca lá, e diz: eu me rendo. Muitas vezes nós estamos assim, você que me escuta, com Deus, você sabe que você tem que se entregar para Jesus, você sabe que tem que abrir mão do pecado e correr para Deus, mas a gente está brigando, e essa briga, você já sabe como é que ela vai terminar. Não adianta lutar contra Deus. Sempre lutar contra Deus já tem um resultado, derrota. Então, em vez de lutar contra Ele, se renda, se entregue e diga: Senhor, eu não quero mais lutar contra Ti, eu quero servir ao Senhor, porque eu quero ter as respostas que eu tenho buscado. Eu quero alívio para a minha alma, eu quero ser mudado. E Deus, eu creio que Ele está falando com muita gente aqui nessa noite. Você que está me ouvindo, a solução para a sua vida encontrar alegria, como essa mulher encontrou a sua alegria de volta, é Cristo, é Jesus. É você de fato deixar de ter um relacionamento xoxo com Deus, que muitas vezes a gente pensa até que tem, nem tem. Mas é você se quebrantar diante dos pés dele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero entregar minha vida para Ti como Salvador. E buscar aquele que foi perdido. Eu creio que Deus ele vai restaurar toda a sua vida. Eu creio que Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Apesar de nós não merecermos nada de Deus, Deus ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele gosta de ver os seus filhos bem. E muitas vezes você não percebeu, mas o que Deus quer ouvir de você é o que todo pai quer ouvir de um filho. Por favor, papai. Papai, o Senhor poderia fazer isso? Qual é o pai que, ouvindo um filho vir humildemente, amorosamente, se aproximando dele, pedindo uma coisa que ele pode fazer, que ele não vai fazer se for para o bem do filho? Então, nessa noite, Deus está te chamando para voltar para os braços dele. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos finitos, limitados, nós precisamos dele. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós vamos continuar com muitas coisas perdidas na nossa vida sem resposta. E a gente vai lutar e nunca vai ter alegria como nós deveríamos ter nessas áreas, porque a gente está lutando sozinho. A gente está lutando com o nosso conhecimento. Nós estamos lutando com aquilo, com as armas carnais. Deus nos chama nessa noite para lutar com armas espirituais. Então é tempo de nós celebrarmos a alegria de encontrar aquilo que foi perdido. Para algumas pessoas que já são cristãs,
talvez é a sua comunhão com Deus, talvez o seu relacionamento conjugal que está em frangalhos, talvez é o seu filho que está se perdendo e você precisa que ele seja restaurado. Talvez você está passando por um momento de perda de emprego, um momento ou todas essas coisas juntas. E para outros, é todas essas coisas juntas e a principal que está faltando, que está perdida. A comunhão e o relacionamento com Deus. Essa noite Deus te chama. Vem, entregue sua vida para Jesus, porque Ele é a saída. E você que já creu, é tempo de se voltar para a palavra, é tempo de consertar aquilo que está bagunçado, é tempo de limpar, é tempo de correr atrás do prejuízo. Dá tempo, mas você tem que se humilhar, você tem que se submeter à palavra, você tem que dar ouvidos à voz do Espírito Santo que tem falado dentro do seu coração, segundo a palavra de Deus, e fazer aquilo que Deus está requerendo de você. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, muitas vezes nós sofremos por sermos preguiçosos, por sermos acomodados, por sermos omissos. Essa mulher não se conformou por ter perdido a sua dracma. E ela ali revirou as coisas, tirou do lugar, acendeu a candeia, se voltou, deu o seu melhor e procurou e encontrou aquilo que estava faltando. Que nós nessa noite também, nós sabemos muitas vezes da resposta, o que é que nós precisamos fazer, mas nós temos que ouvir um coach dizer o que nós temos que fazer. Na verdade, o que nós temos que fazer, que a Tua palavra nos diz, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Que nessa noite nós possamos ter um coração humilde e ouvir a Tua voz falando conosco. Os nossos ouvintes que estão ouvindo, Senhor, que eles possam achar aquilo que foi perdido. E eu creio que o Senhor está falando a muitos corações nessa noite. O Senhor quer restaurar muitas vidas, pessoas que estão afastadas de Ti, pessoas que outra hora estavam com seus relacionamentos em dia, que estava tudo bem, estava tudo caminhando, progredindo, mas por algum motivo, Senhor, deixaram que isso se perdesse. Que nessa noite haja restauração sobre essas vidas, que a Tua palavra vá, assim como em Gênesis, comece a criar novas coisas. E comece, Senhor, a restaurar aquilo que está quebrado. E comece a trazer cura, Senhor, sobre essas vidas. E alívio e descanso por meio de Jesus Cristo para essas almas. É isso que eu te peço, Senhor, crendo que a Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você fica com essa palavra hoje. Procure aquilo que está perdido na sua vida. E você sabe que isso só vai encontrar por meio de Cristo e por meio da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Seja Bíblico. Se você quiser nos fazer uma visita, nossa igreja fica na rua Rosa Francisca, vizinho à escola da Tia Agna. Nós temos culto quarta-feira, 7 horas, domingo, 7 horas. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, traga as suas crianças. Nós vamos estar celebrando o Dia dos Pais agora domingo. Você é o nosso convidado especial. Venha, traga toda a sua família. Deus te abençoe. Até o próximo quinta, programa Seja Bíblico, em nome do Senhor Jesus. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Graça, amor que não tem fim.
por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito.